Boa noite, bom dia, paz do Senhor. Convido todos aqueles que podem e querem estar conosco nesse devocional, nesse momento de oração. Hoje nós temos uma palavra nova, uma palavra especial, depois de já um tempo trabalhando sobre a mensagem de Davi, a pessoa de Davi. Bom dia, Erivelton, bom dia, Márcia. Eu estou muito empolgada com a mensagem de hoje, porque é uma das mensagens que eu mais gosto de ministrar. Hoje nós vamos entrar no livro de Ruth, e no livro de Ruth nós vamos aprender muito com Elimeleque, vamos aprender muito com Ruth e nós vamos aprender muito com Noemi, amém? Então tem aprendizado aí para todo lado e essa mensagem ela é muito, muito, muito especial. Então, para aqueles que podem já abrir a Bíblia do Senhor no livro de Ruth, capítulo 1. Oi, Fabi, bom dia. Bom dia, oi, Neiva. Bom dia, oi, Andresa. Bom dia. Estou bastante animada com essa mensagem. Como eu já disse para vocês, falar de Ruth aquece meu coração, porque tem aprendizado para todos os lados. E essa mensagem ela é especial, eu trago ela no projeto Radassa também. E a nossa vida ela é muito edificada, muito transformada através dos aprendizados dessa mensagem. No capítulo 1 a gente tem um aprendizado profundo, por mais que no capítulo 1 a mensagem ela é mais coesa, ela é pequena, mas a gente aprende muito com Elimeleque, aprende muito com Noemi. E depois, na metade do capítulo 1, uma pessoa começa a se destacar, onde não era esperada ter um destaque especial para Ruth. A gente entende que ela vai ter um destaque especial nesse livro, porque o livro foi dedicado a ela, o nome do livro na Bíblia Sagrada é Ruth. Então, a gente já espera um destaque dela na palavra do Senhor. Amém? Então, bom dia para Neiva, para o Fabrício, para Andresa, para Tatiana. Bom dia, bom dia, bom dia. Hoje a mensagem é muito, muito especial. Então, todos que podem e conseguem levantar, eu sei que é difícil, tá? Cá aqui estou, né? Levantar, né? Abrir a Bíblia Sagrada no livro de Ruth. Abra a partir do capítulo 1, onde a gente vai trazer os aprendizados dessa mensagem. Acredito que eu vou estar trazendo os aprendizados da mensagem de Ruth por 3 dias. 3 dias. E cada dia nós vamos trazer princípios bíblicos para serem aplicados ainda hoje na nossa vida. E nós vamos aprender o edito de Ruth, ou a oração de Ruth. Então, para aqueles que acreditam na aplicação dos princípios através da oração, a gente pode dizer que eu vou ensinar vocês a oração de Ruth. Mas para outros que acreditam em editos, decretos e atos proféticos, eu vou falar então que eu vou ensinar vocês o edito de Ruth, amém? Então essa palavra aqui tá cheio de edito, tá cheio de decreto, tá cheio de revelação espiritual e isso é fortíssimo para nós que gosta de uma espiritualidade, não é? Entender a comunicação com Deus, amém? Então vão ser 2 horas da manhã. E vamos todos nós, amém? Para aqueles que entraram agora, nós vamos estar tendo aprendizados nesse devocional no livro de Ruth, a partir do capítulo 1. Glória a Deus, amém? Então vamos orar? Senhor Deus e Pai, nós apresentamos, Senhor, mais um rumo, Senhor, de aprendizado nesse devocional.
mas, Senhor, ó Deus, princípios do Senhor sendo aplicados na nossa vida. Que o seu Santo Espírito venha trazer a palavra, que o teu Santo Espírito venha trazer a boa semente, que os corações venham estar abertos para cada um de nós, que a mensagem seja edificante, que a mensagem seja, Senhor, ó Deus, para todos aprenderem, se posicionarem, trazer um novo sentido para a vida diante do Senhor, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Então, nós finalizamos um estudo das consequências de Davi e agora a gente vai aprender no livro de Ruth. Também aqui na introdução, com meio minutinho, quero falar para vocês, eu tenho recebido bastante mensagem. Eu contei em torno de 23 mensagens que foram enviadas diretamente para mim, perguntando o que a Igreja Batista da Floresta, o que nós estamos pensando sobre o coronavírus. Tenho sim uma mensagem de Deus. Vou orar ao Senhor para Ele me trazer a palavra de uma forma com sabedoria, porque nós estamos vivendo num tempo que a verdade ela não pode ser falada. Então, se a gente fala a verdade, o preço da verdade é muito alto. E tem pessoas que não estão preparados para ouvir verdades. Então, se a verdade não pode ser dita, a gente fica calado e fica assistindo. Mas tem sim um envolvimento espiritual nisso daí. Claro que quantas tragédias, quantas coisas já aconteceram há décadas e décadas atrás, mas todos esses sinais, eles têm um sentido espiritual. Deus fala com acontecimentos. Em todos os acontecimentos a gente tem que ler o que Deus está querendo dizer. O coronavírus é um sinal, mas como eu falei, eu preciso de sabedoria, buscar sabedoria de como falar, porque tudo que se fala hoje, depois vai falar que é inveja, depois vai falar que é a ministração do ódio, da perseguição. Então as pessoas que não conseguem ouvir verdades, acaba deturpando a nossa palavra. Então eu vou buscar de Deus uma forma de falar para que aqueles que não conseguem ouvir verdades entenda de uma forma mais leve. Amém? Então vamos lá. Livro de Ruth. O livro de Ruth, ele vai trazer um aprendizado para homens e um aprendizado para mulheres. O livro de Ruth, ele traz o destaque das decisões da figura masculina, do homem, do sacerdote da casa, das decisões do... Fabrício, tô curioso. Te mando um áudio, Fabrício. Te mando um áudio, eu sei que você aguenta ouvir a verdade. Sobre as decisões de um homem, ele interfere em toda uma família, em toda a consequência de uma família. As decisões de um homem, ele tem um peso espiritual e a gente vai aprender as decisões de um homem e um peso espiritual. A questão de Ruth, a questão de Noemi, vai trazer agora as reviravoltas de Deus. O que Deus faz por nós, o que Deus faz por uma mulher, o que Deus faz diante de um pedido de uma mulher sobre uma família. Se a gente pegar bem profundamente a história de Ruth, Ruth entrou nesta família achando que seria abençoada por essa família, achando que essa família seria a reviravolta da vida dela, achando que entrar numa família de hebreus, entrar numa família israelita ia mudar a vida dela e a vida dela, eles seriam os agentes de mudança da vida dela. Mas Ruth nunca imaginou que ela seria o agente de mudança daquela família, que ela seria a perpetualidade daquela família, que Ruth seria a mão de Deus sobre aquela família. Então, antes de iniciar essa mensagem de Ruth, nós precisamos entender uma coisa.
Quando Deus quer fazer grandes ações, quando Deus ele quer operar, ele precisa só de um agente. Às vezes nós entramos em situações, entramos em meios, entramos em famílias e achamos que nós somos pequenos, ou que a gente não tem um legado, ou que às vezes a gente é menor, ou que a gente é desprezado. Ruth, ela era uma moabita e no meio hebreu ela era uma pessoa desprezada, mas ela nunca imaginou que essa pessoa pequena, desprezada, sem herança, sem nome, sem sobrenome, ela mudaria a história de uma família e de uma geração. Então, antes de ler a mensagem de Ruth, a primeira coisa que nós precisamos aprender: não importa de onde você veio, não importa de que bairro você veio, qual é a sua família, qual é o seu sobrenome, qual é o seu legado, olha só, e qual é o seu legado espiritual. Quando Deus vê um coração íntegro, justo, fiel, transformador, ele te tira da condição de ajudante, tira você da condição de desprezo e ele traz uma condição sobre você, sobre agente da história de toda uma vida e de toda uma família. Então, não basta ter nome, não basta ter sobrenome, não basta ter herança, não basta vir de uma família abastada. Isso não transforma herança e não transforma a vida de ninguém. O que vai transformar uma família, um meio, um projeto, uma situação é o teu caráter, é a tua honestidade, é os teus princípios, é o teu princípio moral, é o teu princípio ético, é quem você é. Quem você é vai fazer toda a diferença aonde você está. Então vamos lá. E sucedeu que, nos dias em que os juízes julgavam, houve fome na terra, pelo que um homem de Belém de Judá saiu a peregrinar nos campos de Moabe, com sua mulher e seus 2 filhos. Então começou a ter fome, e muita fome em Israel. O povo de Israel começou a perecer pelos seus pecados. A idolatria voltou, o culto aos outros deuses voltaram, as imoralidades voltaram. E como era no tempo de juízes, o povo de Israel começou a viver em servidão. E quando eles viveram em servidão, os moabitas dominaram Israel. Mas houve um povo que ficou em Judá, houve um povo que ficou em Israel, houve um povo mesmo com fome, mesmo com as situações difíceis, mesmo que as situações não estavam favoráveis a eles, mesmo que a situação estava desconfortável a eles, eles mantiveram em Israel com o seu Deus, com o seu povo, passando pelas consequências, mas na fidelidade ao Senhor. Existem aqueles que estão passando por situações difíceis e buscam a fidelidade. Existem aqueles que estão passando as consequências dos seus erros e se apegam mais à fidelidade. Existem aqueles que estão passando as consequências dos seus pecados, as dores do momento, as situações difíceis e se apegam à fidelidade de Deus. Mas existem outros, como Elimeleque, que vê as situações estão difíceis, a coisa não tá boa, o negócio não vai dar certo, a fome vai vir, ele abandona o seu povo, se vira contra o povo de Deus e agora vai se aliançar com a impiedade e com os moabitas. Elimeleque, ele tinha 2 opções: se voltar ao povo de Deus e viver as consequências infidelidade ao Senhor,
ou ele buscar os caminhos mais fáceis, buscar os caminhos mais prazerosos, buscar os caminhos mais confortáveis? Ora, existem aqueles que vai jogar do lado daquele que está ganhando, existem aqueles que vai jogar do lado daquele que está crescendo, vai ter aqueles que vai jogar do lado daquele que pode te levar para algum lugar de mais conforto. Mas antes de escolher que caminho você vai andar e que jogo você vai jogar, você precisa ver aonde Deus está. Aonde Deus está, mesmo que ali esteja exigindo de você sacrifício, mesmo que ali esteja exigindo de você um posicionamento, mesmo que você esteja passando consequências terríveis, fique em Israel, fique em Judá, fica na tua igreja, traz a sua família para o povo de Deus, fica ali, porque ali as consequências passam, mas as vitórias chegam. Quando eu decido ir pelo lado que a Elimeleque decidiu, onde é mais confortável, onde o jogo está ganhando, onde as pessoas estão mais confortáveis, onde eles estão prosperando, cuidado, ali pode ser mais confortáveis, mas eu vou começar agora a viver consequências que lá com Deus eu não viveria. Então Elimeleque pega toda a sua família e vai para um lugar que ele não deveria estar. Elimeleque pega toda a sua família, sai de Belém de Judá e vai agora viver nos campos de Moabe. Olha, se você já conhece o Senhor, se você já conhece os princípios do Senhor e se você tem um pouco de temor ao Senhor, Elimeleque, o que você está fazendo nos campos de Moabe? E ele leva toda a sua família. Ele tinha 2 filhos, chamados Malom e Quilom, e eles eram efrateus de Belém de Judá. Foram para os campos de Moabe e permaneceram ali. Versículo 3. Então Elimeleque, marido de Noemi, morreu, e ela ficou sozinha com os seus 2 filhos. Existem decisões na nossa vida que a gente paga um preço. E às vezes esse preço, ele é alto. Elimeleque, ele sai de Judá. Ele tira o seu povo do povo hebreu. Ele resiste à consequência e ele vai querer viver da maneira mais fácil, da maneira mais confortável. E quando ele vai viver essa maneira mais confortável, ele se aliancia com aqueles que não eram para ele ter aliança. Olha, povo de Deus é diferente. Povo de Deus não tem que fazer aliança com o que não deve andar. Se você é um povo de Deus, o que você está fazendo aliança com o erro, com a idolatria, com o pecado, as facilidades? Se você é povo de Deus, Elimeleque, o que você está fazendo aliança com Moabita? Então, quando ele decide a não querer estar com o povo de Deus e querer o caminho mais fácil, olha, existem caminhos mais fáceis que nos traz morte. Existem caminhos mais fáceis que nos traz grandes derrotas. Existem caminhos mais fáceis que nós vamos morrer. Às vezes não é uma morte física, mas uma morte espiritual. Elimeleque não quis estar mais na presença de Deus, mas ele quis buscar aquilo que era confortável. Quando a morte chega na casa de Noemi, muitas outras consequências também acontecem. Os filhos de Elimeleque, agora ele vai repetir as consequências do pai. Olha que interessante. Elimeleque, ele não fez aliança com os moabitas, agora os filhos de Elimeleque vai ter desejos de ter aliança com mulheres moabitas também. Olha a consequência chegando em sua casa. Mas Noemi precisava dar o seu grito. Noemi precisava já ver um alerta. Olha, o meu marido se virou contra Deus e fez aliança com Moabita, morreu, não deu certo.
a situação ficou terrível. Eu não vou deixar os meus filhos fazerem alianças com moabitas também. Mas as visitações espirituais são fortes, eu entendo. Mas basta ser uma mulher de oração para começar a ver os sinais. Se nós temos os filhos e os filhos estão vivendo as fraquezas do nosso passado, basta ter os olhos espirituais para que nós vejamos os sinais mais profundos para que a gente se levanta e dê um basta. Agora, Noemi vai deixar a consequência entrar na casa dela. Orfa e Ruth entra na linhagem, duas moabitas. A Bíblia Sagrada, ela não fala que se aliançar com moabitas existia pecado de morte. Fala com os cananeus em Deuteronômio 23:3. Mas pela consequência do que aconteceu, a gente já dá para ver que Deus não gostou, porque a gente conhece também na Bíblia Sagrada que a bênção e a longevidade do Senhor, ela parte dos seus 100 anos. Eles eram jovens e todo esse histórico aconteceu em 10 anos, é muito pouco tempo. Então, Malom e Quilom, o que aconteceu? Morreram. Então, provavelmente, eles começaram a ter práticas moabitas. Às vezes, eles começaram a adorar Deus de Orfa, ou eles começaram a adorar deuses de Ruth. E o que é adorar deuses? Adorar deuses na Bíblia Sagrada não é somente uma imagem física, mas só que também são situações comportamentais. Às vezes eles não tinham mais os mesmos princípios, às vezes eles deixavam passar qualquer coisa, às vezes eles entraram na onda do nada a ver, às vezes muitas coisinhas, costumes moabitas começaram a entrar nessa casa. E olha, quando o costume moabita, situação moabita, desejo moabita, comportamento moabita entra na nossa casa, não dá certo, dá morte, dá destruição, as coisas não vão bem. Antes prospectar uma mudança de vida na presença do Senhor do que começar a colher consequências de uma vida em derrota por estar se aliançando com um povo que nós não deveríamos nos aliançar. E olha que interessante. E Ruth e Orfa, eles ficaram ali por quase 10 anos. Versículo 5. Malom e Quilom morreu, ficando assim essa mulher desamparada dos seus 2 filhos e de seu marido. Eu interpreto aqui, porque eu já conheço a história inteira, que Noemi não entendeu nada. Ela via as consequências e não levantava. Ela via as consequências e não entendia as consequências. Existem momentos na nossa vida que a gente coloca muito expectativa em pessoas, coloca muito expectativa na situação, coloca muito expectativas até em Deus e esquece que tudo que nós geramos são frutos de nossa própria consequência. Noemi não entende nada, mas ela recebe uma palavra. E quando ela recebe uma palavra no versículo 6, que o povo de Israel estava prosperando, que a fome tinha acabado, ela já entendeu, é hora de eu voltar. Olha, existem horas na nossa vida que a gente precisa ligar o desconfiômetro mesmo e decidir, tá na hora de voltar. Esse negócio, essa experiência que eu tive lá em Moabe, essa situação que eu escolhi de viver lá em Moabe, esse negócio que era mais fácil eu viver lá com Moabita, esse tipo de aliança fácil, esse tipo de vida fácil, esse tipo de vida sem critério, esse tipo de vida de jeitinho, esse tipo de vida que eu vou andar do lado de quem tá ganhando,
uma hora não vai dar certo. E quando não dá certo, o alerta ele liga e esse alerta está dizendo: está na hora de voltar para Judá, está na hora de voltar para Israel. Noemi, você perdeu tudo. Você perdeu o teu marido, você perdeu os seus 2 filhos, tem 2 noras agora no teu pé, a tua casa foi destruída e ainda você não viu o alerta que está na hora de você quebrar essa aliança com Moabitas e voltar agora para Israel. Noemi recebe o alerta. E olha, nessa noite eu estou trazendo também esse alerta para vocês. Quem sabe existe no nosso meio pessoas que estão recebendo esse alerta. O alerta está piscando. Olha, esse negócio aqui com Moabita não está dando certo. Eu perdi tudo. Eu acabei com tudo. A minha vida está morrendo. A minha família está morrendo. Volta ainda hoje para a terra de Judá, porque na terra de Judá, aonde ainda havia fome, se há choro, se há arrependimento, a prosperidade ainda há de aparecer. Se as situações não estão dando certo, quem sabe o alerta agora é voltar para Judá. Então ela se levantou com as suas noras e voltou dos campos de Moabe, porque na terra de Moabe ouviu que o Senhor tinha visitado seu povo, dando-lhe pão. Pelo que saiu do seu lugar onde estivera, junto com as suas 2 noras, caminhando de volta para Judá. Quem sabe hoje é o dia de você voltar para a casa do Senhor. Quem sabe hoje é o dia de você viver alianças e experiências em fidelidade com o Senhor. Quem sabe agora é a hora de você juntar tudo que você sobrou e voltar para os braços de Jesus. Essa experiência com Moabe já acabou, não deu certo. Vira as costas para ela e volta hoje para a casa do Senhor, porque ainda no final dessa história vai ter festa, no final dessa história vai ter honra, no final dessa história vai ter um casamento e no final dessa história vai ter prosperidade e no final dessa história, olha o princípio da hereditariedade. A tua hereditariedade foi manchada, mas quando você decide voltar para Judá, quando você decide voltar para a casa do Senhor, Deus abençoa e muda a sua hereditariedade. Aquela mulher chamada de Moabita, aquela mulher desprezada, sem sogro e sem marido, sem ter para onde ir, não querendo mais voltar para aqueles meios, aquelas práticas, ela vai receber uma nova linhagem, vai receber um novo sobrenome e do ventre dela vai nascer homens poderosos e dali ela entra na linhagem de Jesus. Aprende uma coisa de uma vez por toda: quando Deus decide nos abençoar pela nossa decisão de voltar para a casa dele, Deus abençoa a nossa linhagem. Então disse Noemi para suas noras: ide voltar cada uma para sua casa, porque o Senhor use de benevolência convosco, porque usasse de benevolência para os meus também, e que conceda o Senhor descanso para cada uma em casa de seus novos maridos. Porém beijou-as, porém levantaram a voz, mas elas choraram. Então Noemi, ela começa agora a tirar as noras do caminho dela, porque ela entende que a volta dela para Cristo, a volta dela para Judá, a volta dela para a terra da onde ela jamais poderia ter saído, deveria ser sozinha, deveria ser ninguém. Ela achava que essa volta para casa, essa volta para a terra, deveria ser de uma forma triste, isolada, sem ajuda e sem ninguém. Ela não sabia que Deus ia levantar alguém para mudar a história dela. Ela não tinha entendido que Deus ia levantar alguém para mudar uma história dela. Mas quem? Ruth, a Moabita,
que não entende nada dos princípios de Deus, uma pessoa desamparada, que vivia em práticas de abominações, uma pessoa de uma terra desprezível. Por que ela iria me ajudar? Por que ela iria fazer algo de diferente para mim? Geralmente nós temos esses pensamentos, não é verdade? Às vezes aquela irmãzinha de oração, aquela irmãzinha que conhece princípios, aquela irmãzinha que está do nosso lado, não tem aquelas irmãzinhas que enchem o saco da gente? Fica com essa irmãzinha do seu lado, porque ela pode ser o agente de mudança da sua vida. Sabe que eu aprendo aqui nessa história? Pessoas do nosso lado, ela não precisa ter dinheiro. Pessoas para mudar a nossa vida, ela não precisa ter sobrenome. Pessoas para mudar a nossa vida, ela não precisa ter técnica. Olha, deixa eu falar uma coisa para vocês. Pessoas para mudar a nossa vida precisa ter caráter, precisa ter princípios, precisa ter uma cor importante chamado transparente, precisa ter honra e precisa conhecer ao Senhor, gostar do Senhor, amar o Senhor. Se tem pessoas com essa qualidade, fique com ela, porque pessoas que têm princípios valem mais do que qualquer outra pessoa que não tem os princípios do Senhor. Então agora, Noemi, ela vai tentar apartar as noras do caminho dela. E ela diz, vai minhas filhas, vão embora, porque eu não tenho nada para dar para vocês. Eu perdi tudo, minha vida acabou, eu não tenho mais esperança, nem posso ainda casar para te dar mais filhos. Cai na real, desgraçou tudo, deu tudo errado. Volta agora para casa de seus pais. Mas só que teve uma que se apegou a ela, versículo 14. Então levantaram a voz e tornaram a chorar. Órfã beijou sua sogra, porém Ruth se apegou a ela. Agora começa a trazer a história o agente de mudança. Nunca, eu acredito, que eles perceberam que essa mulher seria o agente de mudança na vida dessa família. Ruth se apega a Noemi porque ela era uma mulher que ia trazer a mudança para essa família. Quando ela olha para Noemi, ela reconhece algo que é mais precioso do que voltar. Uma vez conhecido o Senhor, não é hora de voltar. Uma vez conhecido a presença do Senhor, não é hora de voltar. E uma vez que nós conhecemos alguém que nos levará para a casa do Senhor, para a terra do Senhor, não é hora de voltar. Ruth, basta ter um pouco de inteligência. O seu sogro saiu da presença do Senhor e deu tudo errado. E ela tem uma nora indo para a presença do Senhor, então significa que vai dar tudo certo. Ruth, ela vê os dois parâmetros e ela recebe uma unção diferente de ser o agente de mudança dessa família. Olha, às vezes você se sente o mais desprezado do meio, às vezes você se sente o mais pequeno do meio, às vezes você se acha o mais insignificante do meio. Você não precisa de grandes coisas externas para ser e se tornar grande. Você precisa de grandes coisas internas para se tornar grande. Eu vejo agora uma mulher se levantando sem nada externo, mas eu também vejo uma mulher agora, por um outro lado, se levantando com muita coisa interna. Eu vejo agora uma mulher se levantando com nada de precioso externo, mas eu vejo agora uma mulher se levantando com joias preciosas internas. Ruth se levanta agora para um agente de mudança dessa família. E sabe qual é a mensagem também que eu trago para todos nós nessa noite? Seja o agente de mudança da sua vida, seja o agente de mudança da sua família, seja o agente de mudança do seu bairro, seja o agente de mudança da sua cidade, seja o agente de mudança do teu local de trabalho, seja
seja o agente de mudança aonde quer que você for. Não precisa de grandes atributos externos, mas você precisa de grandes joias preciosas internas. Chegue em qualquer lugar com honra, chegue em qualquer lugar com caráter, chegue em qualquer lugar com princípio, chegue em qualquer lugar com valores honrosos, chega em qualquer lugar com verdade. A mudança chega com você, a paz chega com você, a prosperidade chega com você e com você a mudança também se achega. Ruth chega diante de Noemi sem nada, mas cheio de atitude. Ruth chega diante de Noemi sem nada nas mãos, mas com o coração cheio de esperança. E quando ela olha para sua sogra, ela declara uma das mensagens mais lindas e declaração de amor da Bíblia Sagrada. Escreve isso. Essa mensagem é uma das declarações de amor mais lindas da Bíblia Sagrada. Uma declaração de uma nora para uma sogra. Olha, ainda existem sogras boas, viu? Mas o que eu aprendo com isso não é só a versão da sogra. Ainda existem pessoas boas. Ainda existem pessoas que podem ser um caminho para a nossa vida. Ainda existem pessoas que podem ser portas que vão abrir diante de nós. Ruth olhou para sua sogra e disse: não me inste a te abandonar e te deixar de te seguir, porque onde quer que fores, irei, e onde quer que pousareis, ali pousarei. Teu povo é o meu povo, teu Deus é o meu Deus, e onde quer que morreres, morrerei, e ali serei sepultada. Faça-me assim o Senhor, o outro tanto, se qualquer outra coisa não me seja a morte do que me separar de ti. Ruth viu algo em Noemi que nós precisamos ver nos olhos das pessoas. Ruth viu o caminho de Deus, Ruth viu a esperança em Deus, Ruth viu que ela teria a oportunidade de chegar na terra do Senhor, na casa do Senhor e ali permanecer. Ruth aceita o Senhor com todo o coração e ela declara que o Deus de Noemi é o Deus dela também, que esse Deus mate ela, mas que não aparta dos caminhos dela. Ruth agora entrega os caminhos dela para Deus, e quando nós entregamos o nosso caminho para Deus, nós tomamos a decisão de ser o agente de mudança, de ser o agente de mudança de histórias, de mudar a nossa vida de uma maneira não natural, mas de uma maneira sobrenatural. Ruth agora vai trilhar caminhos ensinamos princípios. Ora, uma vez Ruth colocou toda a esperança, toda a expectativa em uma família e em um homem, em um casamento. E às vezes nós somos assim. Colocamos toda a nossa expectativa de vida, de felicidade, de transformação, de vida financeira, de alegria, de sucesso, de honra. Quantas coisas, né? A mensagem casamento, a mensagem família boa traz na nossa mente, mas a gente não pode esquecer quando nós conhecemos o Senhor e quando nós chegamos diante dele, ele é o nosso agente de mudança, ele é o nosso agente de alegria, ele é o nosso agente de esperança, ele é o nosso agente de honra, ele é o agente de mudança da nossa história. Ruth entende algo em poucos momentos que muito crente não entende. E quando a gente se achega ao Senhor, não é homem, não é família moabitas, práticas moabitas e nem família desestruturada que nos vão fazer alguma coisa. Ruth aprende rapidinho: quem vai fazer algo na minha vida é Deus, quem vai me prosperar é Deus, quem vai me honrar é Deus, quem vai me tirar dessa situação é Deus. Ruth entende que agora ela tem um agente de mudança de história.
Ruth, ela tinha os princípios moabitas, que é homem, casamento e boa família, que vai mudar a vida dela. Ela poderia entrar ali em Judá com a mesma mente. Ela poderia entrar em Judá com esses mesmos princípios, mas não, ela entra em Judá diferente. Quando ela entra em Judá, ela entra debaixo de um legado de Deus. É eu e o Senhor. Eu buscarei o Senhor de todo o meu coração e todas as outras coisas me serão acrescentadas. Então me partiu ali, versículo 19, sogra e nora para Belém, e todos se comoveram com a volta delas. E uns perguntaram para outros: essa não é Noemi que saiu com a sua família e foi lá para Moabe e agora voltam todos pobres? Olha, voltas têm os seus transtornos. Voltas têm as suas consequências. Os irmãos, eles vão falar alguma coisa, mas volta. O filho pródigo voltou para a casa do pai, o pai amou, mas os irmãos não gostaram. Ruth e Noemi voltou para a casa do Senhor. A vizinhança começou a falar: olha, deixa o burburinho falar, mas vocês precisam entender alguma coisa. Enquanto o burburinho está acontecendo, você está voltando. Enquanto o burburinho está dizendo, você está voltando. E essa mensagem de burburinho, esse som do burburinho, o barulho do burburinho, já é o barulho da festa do final da sua história. Coloca no seu coração, no final dessa história vai ter festa. Mas uma coisa nós precisamos dormir com esse pensamento. Ruth, quando entregou os caminhos ao Senhor, mudou os princípios. Ela poderia ter entrado nessa terra procurando novos homens. Ela poderia ter entrado nessa terra procurando nova família. Ela poderia ter entrado nessa terra seduzindo os homens, e ela poderia ter entrado nessa terra desesperada com quem ela se aliançaria para que te desse sustento. Mas Ruth entendeu os caminhos do Senhor. Quando ela tem uma conexão e ela é ligadinha com o Senhor, ela entra com princípios. Ruth entra nessa história e começa a trabalhar. Ruth entra nessa história e começa a dar conta da sua vida. Ruth entra nessa história e ela vai trazer o seu sustento. Ela vai entender que existem princípios morais que precisam ser antes construídos antes da festa final. Então, nessa noite, restauraremos princípios éticos, princípios morais, e nessa noite restauraremos também essa nossa volta para a casa do Senhor. Agora, Ruth se levanta, e quando Ruth se levanta, ela dá um show de princípios bíblicos para nós. E amanhã eu quero trazer a continuidade disso para vocês. Peguemos nós todos eles e apliquemos, porque vai dar festa no final. Aprenda a fazer festa com a sua volta. Aprenda a fazer festa diante dos seus insucessos e agora para a sua caminhada de volta. Eu sei que voltas dói. Eu sei que voltas traz muita dor. Eu sei que sair da terra de Judá e ir para um lugar fácil e depois ter que voltar dá um peso no coração. O povo fala, o vizinho fala, mas para de ouvir falar. Sai logo de Moabe, entra logo nesse ritmo, porque a festa tá tocando e está esperando você chegar. Amém? Então eu quero pedir para vocês fecharem os olhos de vocês, não durmam, não durmam. Eu quero orar com vocês, amém? Então vamos lá. Senhor Deus e Pai, no início dessa mensagem, quantas coisas nós aprendemos. Existem, Senhor, ó Deus, decisões que trazem dor. Elimeleque teve uma decisão, e essa decisão do caminho fácil, de jogar no jogo de quem prospera, de estar do lado daquele que está bem, está do lado, Senhor, ó Deus, daquilo que vai trazer mais conforto, daquilo que vai ter mais prazer. Senhor, ó Deus, houve consequências.
e consequências de morte. Senhor, por mais que as coisas estejam difíceis, por mais que possamos estar passando por consequências terríveis, nos ensina a permanecer. Trabalhe o nosso coração para que permanecemos na nossa casa. Elimeleque saiu, mas o Senhor deu uma oportunidade de alguém daquela família voltar. Que nesta noite, Senhor, ó Deus, nós podemos voltar para a casa do Senhor, estar diante do Senhor e olhar para o Senhor como o caminho da nossa esperança. Às vezes, Deus, nós nos achamos tão pequenos na situação, as situações estão tão terríveis aos nossos olhos, as situações estão tão desprezíveis aos nossos olhos que nós olhamos para nós mesmos e não achamos forças, não achamos capacidade, não achamos sabedoria para sair dessa situação e mudar de vez a nossa história. O Senhor trouxe um despertar no coração de Ruth. Traz esse despertar nos nossos corações, esse despertar da fé, esse despertar da convicção, esse despertar da coragem, esse despertar da força, que por mais que o trabalho seja árduo, a festa está nos esperando no final. Por mais que esse trabalho seja dolorido, o Senhor trará a proteção. Por mais, Senhor, ó Deus, que esta caminhada às vezes causa risada para outras pessoas, causa, Senhor, ó Deus, burburinhos, Senhor, ó Deus, para outras pessoas, que eu possa ficar com os meus olhos fixos, Senhor, ó Deus, na conquista final. Às vezes, Senhor, existe no nosso meio pessoas que têm o mesmo sentimento de Elimeleque, e o Senhor trouxe uma esperança para esta casa voltar. Senhor, ó Deus e Pai, que os anjos do Senhor agora visitem essa casa, toquem as trombetas e declarem: volta, volta, porque está havendo pão, alegria, prosperidade na casa do Senhor. Ou às vezes tem pessoas, Senhor, ó Deus, que estão com o coração sentindo que não tem mais ânimo, Senhor, ó Deus, que se sente oprimido e que não tem, Senhor, ó Deus, a visão que pode ser o agente de mudança da história. Deus, que o Senhor venha agora se conectar com cada um deles, removendo, Senhor, ó Deus, todo espírito de embaraço, removendo todas as pedras, removendo agora todo espírito de depressão, de opressão, de miséria. Retira agora, Senhor, ó Deus, das mentes, todo espírito de derrota, todo espírito, Senhor, ó Deus, de baixa autoestima, todo espírito, Senhor, ó Deus, de falência, todo espírito, Senhor, ó Deus, de desistência, todo espírito, Senhor, ó Deus, que traz, Senhor, ó Deus, a morbidade. Deus, em nome de Jesus, que agora essas pessoas sejam visitadas e essa unção que o Senhor colocou sobre Ruth, o Senhor coloque sobre cada um de nós que precisa, e que essa força agora venha gritar nos corações: volta, entra nessa porta, entra nessa casa, entra nesse bairro, entra nessa cidade, entra para a casa do Senhor, nem que for trabalhando, nem que for colhendo espigas, nem que for de cabeça baixa, mas entra nessa casa e entra com honra. Não entra buscando caminhos moabitas de facilidade, de novas alianças, de perversidades, de novos casamentos, Senhor, ó Deus, de novas fornicações, de novos enganos. Deus, quando nós encontramos o Senhor, as expectativas no Senhor tem que ser maior que as expectativas no homem. Quando nós entramos no Senhor, a expectativa de mudança da nossa vida precisa estar maior no Senhor do que novas alianças, novos compromissos e do que nossos olhos em pessoas. Deus, os olhos de Ruth estavam no Senhor, e que os nossos olhos permaneçam no Senhor. Ela vai tomar uma decisão importante de reconstruir a sua própria honra. Senhor, ó Deus, nós aprendemos aqui que a honra não está na entrega, mas a honra está na mudança pessoal.
Assim, Senhor, ó Deus, nós pedimos posicionamento. Posicionamento, Senhor, ó Deus, para as mulheres solteiras. Posicionamento, Senhor, ó Deus, para as mulheres divorciadas. Posicionamento, Senhor, ó Deus, para as mulheres viúvas. Posicionamento. Busque o caminho do trabalho. Busque o caminho da honra moral, busque o caminho do recomeço pessoal, que as outras coisas o Senhor entregará. Deus, em nome de Jesus, que esses princípios invadam agora o nosso coração e que a permanência na sua casa seja porque nós te amamos, te adoramos e passamos o que for diante do Senhor. Assim nós oramos e deixamos uma mensagem. Volta para a casa do Senhor, volta para os caminhos do Senhor, volta para o altar do Senhor, volta hoje, volta agora para ajudar, volta agora. Não deu certo ficar se envolvendo com amonitas, com moabitas, com qualquer tipo de pessoa ou de princípios que não seja seu. Volta agora, volta para o altar, volta para a casa do Senhor, volta, o teu povo está te esperando e pode ter certeza, eles vão participar da sua festa no final. Olha, aqueles que riram da volta de Noemi aqui no começo, escolheram o nome do filho de Ruth no final. Não despreze aqueles que ri, vai ter muita reviravolta no final. Acredite nisso, em nome de Jesus. Então amanhã eu quero trazer a continuidade nessa mensagem, que muita coisa nós vamos aprender agora com Noemi, com Ruth e uma pessoa muito especial chamado Boaz. Nós vamos aprender princípios, caráteres e posicionamento de homens prósperos. Amém? Então um grande beijo para vocês. E até amanhã. Amanhã dá para convidar bastante gente, porque dá para acordar tarde no outro dia. Amém? Então, fica firme que essa mensagem vai ter um edito especial no final. Grande beijo para vocês. Meninas, posicione, ok? Deu tudo errado lá com Moabita. Vai cuidar de sua vida, vai trabalhar, vai estudar. Você não tem que caçar outro homem, não. Ruth não foi caçar outro homem. Ruth foi caçar, reconstruir sua própria vida. Para de ser envergonhice e volte para a casa do Senhor. Em nome de Jesus. Amém? Então, até amanhã e um grande beijo para vocês. Ah, Jéssica, você tá aí?